Olá, seja bem-vindo ao Não Só de Pão. Vamos ler mais um trechinho da Palavra de Deus. Vamos deixar Deus falar conosco através do seu Evangelho. Nós seguimos na leitura de Lucas, capítulo 5, e hoje nós queremos ler os versos 27 até 32. Um texto que fala do chamado de um homem chamado Levi, o chamado de Jesus para seguir. E Levi, então, ou Mateus, que se tornou discípulo de Jesus. Esse texto se destaca porque Jesus chama um pecador notório para segui-lo. Alguém que é de má fama. Talvez dentre os discípulos de Jesus, esse é aquele que as pessoas mais olhavam e diziam: mas Jesus, tem certeza que você está chamando essa pessoa para perto de ti, para te seguir? Jesus já era questionado por dar atenção a pessoas doentes, a marginais, a mulheres. E agora, não bastasse isso, Jesus está convidando um publicano. Publicano é um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. O texto ele é muito sucinto, muito curto. Diz que Jesus chama Levi e Levi diz sim e larga tudo para seguir Jesus. Levi é acolhido por Jesus. Ele é amado antes de qualquer coisa. Certamente, Jesus não concordava com algumas, talvez com muitas das práticas de Levi. Mas isso não impede Jesus de se aproximar, de acolher e de convidar Levi, então, para caminhar junto. E Jesus faz isso porque, e isso eu já disse algumas vezes, porque é na caminhada com Jesus que nós vamos sendo transformados. Na caminhada com Cristo, que Ele vai então mudando o nosso ser e nos transformando de dentro para fora. Depois que diz sim para o chamado de Jesus, Levi realiza um grande banquete na sua casa. Ele era um publicano, então ele não tinha muitos amigos, porque ele era mal visto. Os amigos de Levi provavelmente eram outros publicanos e mais gente de má fama. Gente excluída, assim como ele. E o texto bíblico então diz que um grande número de publicanos estavam com ele à mesa. Levi não guardou só para si o precioso presente da aceitação que ele recebeu de Jesus. E a primeira atitude dele então é sair e reunir os seus amigos para um banquete. Ele faz questão de compartilhar a alegria que ele estava sentindo com os seus amigos. Anunciar que ele encontrou Jesus, que ele estava mudando de vida, estava entrando em um outro projeto. E é assim, gente querida, quem tem um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus, não vai guardar isso só para si, mas vai compartilhar com as pessoas com quem ama, que se importa. E Levi, então, proporcionou uma forma de apresentar Jesus para os seus amigos. Ele entendeu isso como sendo algo de extrema importância. Porque ele sabe que assim como Jesus fez com ele quer fazer com cada um de nós também. Ele quer se aproximar e ter um relacionamento. Nós podemos dizer que Levi foi extremamente missionário. E ele foi logo apresentar Jesus para os seus amigos. Nós também fazemos isso. Nós nos alegramos em ser amigos de Jesus e a gente compartilha isso com as pessoas à nossa volta? Ou a gente guarda só para nós? A gente é chamado a ser mais como Levi, parecidos com Levi, gente que compartilha. E Jesus, então, sem qualquer cerimônia, ele aceita o convite de Levi para o banquete e ele se assenta à mesa com aquelas pessoas de má fama. Para os religiosos que também estavam de olho, essa atitude de Jesus era escandalosa. Sentar à mesa junto com coletores de impostos, pessoas que tinham uma moral extremamente duvidosa, era considerado uma contaminação. Jesus estava se contaminando na presença daquelas pessoas. E esses homens religiosos, então, questionam Jesus e seus discípulos. E Jesus defende, então, a sua conduta, sua atitude, com as sábias palavras. Os que estão saudáveis não precisam de um médico, mas sim aqueles que têm doença. Jesus, com essas palavras, ele está se colocando como médico nessa figura. E, de fato, Jesus é o grande médico. E a palavra, então, do grande médico
nos dá a certeza de que ele perdoa os pecados de toda pessoa que o aceita. É isso que Jesus está dizendo. Quem o aceita tem acesso a esse grande médico. Essa é a finalidade da sua vinda, de nos tratar e de nos curar. Nós precisamos nos perguntar quem são os saudáveis, quem são as pessoas que não precisam de médicos. Porque a Bíblia nos diz que Deus não conhece pessoas saudáveis nem justas na terra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Paulo nos lembra em Romanos. Não há uma pessoa que seja saudável e justa e que não tenha pecado. Existem sim aqueles que se consideram saudáveis e justos e que se acham moralmente elevados e melhores que os outros. E por isso não acham que não precisam de médicos. Mas são pessoas que apenas se consideram saudáveis. Diante de Jesus, o médico que quer curar o nosso pecado, todos nós somos pessoas enfermas e pecadoras. E a gente precisa reconhecer isso para ter acesso ao tratamento de Jesus. Assim como Jesus chama Levi, ele chama cada um de nós. Mas ele se dirige a nós como pecadores, como pessoas doentes que precisam de médico. Os fariseus que se achavam saudáveis não ansiavam pela ajuda do médico. Você tem a humildade de reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus, do nosso grande médico? Que cada um de nós possa ouvir e responder esse chamado de Jesus, esse chamado que Jesus faz para cada um de nós, para a gente caminhar com Ele e nessa caminhada para que a gente seja curado. Que Deus nos abençoe.